Bom dia, quero cumprimentar todos os amados irmãos e amigos e amigas, serva e serva, com a paz do nosso Senhor Salvador. Eu sou obreiro Antônio Carlos, de Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil. Hoje é segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. Oh, glória a Deus, aleluia. Amado Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, Deus em cuja presença eu me encontro nesta manhã novamente de segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023, glória a Deus, aleluia. Pai, queremos agora no seu nome profetizar que o Senhor entra na vida desse homem, na vida dessa mulher, e começa agora, meu Deus, a derrubar todas as muralhas do fracasso, muralha de maldição, muralha de inveja, muralha de macumbaria, bruxaria, muralha de feitiçaria, muralha da frieza espiritual. Todas essas friezas, todas essas armadilhas do nosso adversário tem que cair, já está caindo por terra, em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quando você coloca, bom dia, quando você coloca o nosso Senhor na frente das suas coisas, está lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar comida na sua mesa, não vai faltar mantimento no seu celeiro, não vai faltar saúde na sua casa, nada faltará diante da presença de Deus. Quando nós estamos obedecendo, estamos no óleo, estamos fazendo do nosso Deus o nosso guiador de nossas vidas e de nossas almas. Amados irmãos, abriremos as nossas Bíblias em Jeremias 10, versículo de número 3, 4 e 5 e versículo de número 14, e no transcorrer da pregação, o fortificado e glorioso versículo de número 6. Bom dia. Assim diz a palavra do Senhor: porque os costumes dos povos são vaidade deles, pois corta do bosque uma madeira, obra das mãos de artifício, feito com machado, com prata, com ouro, enfeita com prego, com martelo, firma, para que não se movam. São como palmeira, obra torneada, porém não pode falar, certamente não pode ser levado, porquanto não pode andar. Não tenha medo deles, pois não pode fazer o mal, nem tampouco pode fazer o bem. Isso aqui são os ídolos, as estatuetas, as esculturas fabricadas por mão de homem. Versículo de número 14: todo homem é embrutecido no seu conhecimento, envergonha-se todo o fundidor de imagem de ídolo e escultura, porque sua imagem fundida é mentira, nela não há espírito nenhum de Deus nela. Amados irmãos, maldito é todo aquele que compõe estandarte de procissão com imagem de demônio que se diz que é santo em cima, irá queimar no fogo do lago do inferno até a sua 4ª geração. Mas Deus extingue, visita até a nossa 1000 geração por nossos pecados, dos nossos pais, de nossa mãe, de nossos avós e dos nossos tios. Amados irmãos, uma coisa eu deixo bem clara, uma coisa eu deixo bem aberta, a nível que dá para todos nós percebermos. Amados irmãos, só existe um Deus, o Deus Jeová Jiré, que está no céu, o Deus provedor, o único Deus que é capaz de quebrar todas as algemas, quebrar todos os cadeados, arrebentar todas as correntes, nos arrancar do cativeiro do inferno e nos trazer para a luz, que sara, cura e batiza com o Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, vocês lembram do Salmo 115? Salmo 115 deixou bem claro que ídolo, imagem de escultura feita por mão de homem,
imagem que eles dizem que é imagem de santo. Amados irmãos, não tem nada contra a religião de ninguém. Eu estou pregando Bíblia, eu prego Bíblia. Quando eu pegar a Bíblia, vocês podem fazer uma observação, fazer uma apanhada, fazer uma pesquisada, fazer uma buscada. Para aquele que achar que eu estou errado, pega a sua Bíblia, edição Paulina, que tem 7 livros a mais, que está lá escrito no Salmo 115. O meu Deus é aquele que está no céu, que faz tudo que me apraz. Não é o Deus dele, feito por mão de homem, feito por ferreiro, feito por construtor, que tem boca, mas não fala, é escultura. Que tem as pernas, mas não anda. Tem braço, mas não mexe numa pápua. Tem boca, mas não fala. Tem garganta, som nenhum sai da sua boca. Tem olhos, mas não enxerga. Esse aí é a imagem de escultura. Porque o meu Deus que eu sirvo, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Elias, Deus de todo os meus patriarcas, é aquele Deus. Quando eu peco, eu peço perdão, e Ele não me perdoa. Se eu cair num buraco, esse Deus ergue a mão e me levanta, e me limpa, me purifica de todos os meus pecados. O meu Deus que eu sirvo, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo que ilumina as nossas vidas, ilumina aquele que obedece para não andar em treva. Por que eu digo isso? Escultura, ídolo feito por mão de homem, precisa de lâmpada para se clarear, precisa de lâmpada para poder vê-los, eles, na multidão ou aonde eles estiverem andando com andor, no meio da rua. Mas o meu Deus é um Deus fortificado. Bom dia, meu querido, que Deus abençoe o Senhor grandemente. Amém. É um Deus fortificado, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que jogou fogo no altar, que Elias, esse é o Deus que eu sirvo, o Deus que usou Eliseu para purificar a água do Rio Jordão que estava envenenada. Esse é o Deus que eu sirvo, porque é o Deus que precisa de alguém para nos limpar, o Deus que precisa de alguém para carregar, um Deus que precisa de alguém para iluminar, um Deus que precisa de alguém para te locomover de um lugar para o outro. Esse Deus não é Deus. O único Deus, eu já disse, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Elias, é o Deus de Jeremias, é o Deus de Isaías. Esse que é o Deus verdadeiro, que cura, um Deus que faz prodígio, um Deus que faz maravilha, um Deus que faz coxa andar, um Deus que faz cego enxergar, um Deus que liberta da bebida, das drogas, da prostituição, daquilo que você estiver. Este é o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o grandioso, o grandão da Galileia. É um Deus fortificado, um Deus que não falha, um Deus que você pode confiar nele, porque Deus é fiel. Nós que muitas vezes saímos da presença desse grandioso Deus de Israel, oh glória a Deus, aleluia, oh Deus de Israel, esse Deus é o Deus fortificado. Amados irmãos, Jeremias deixou bem claro, eles vão no bosque, corta as lenhas com machado, machadinho e foice, e senta debaixo de uma sombra, e torneia e faz os seus ídolos. Só que o resto que sobra serve para fazer carvão, para fazer churrasco, e para fazer café, e para fazer bro e bolo. Esse que é o Deus deles. Sabe para que esse Deus serve? Esse Deus serve para colocar como espantalho numa plantação. Por que espantalho numa plantação? Porque numa plantação de milho, plantação de soja, vai precisar, plantação de uva, vai precisar do espantalho para espantá-lo, os corvos, os pássaros que vão para lá comer as frutas das plantações na época das lavouras. Este aí que é esse Deus que eles fazem de madeira,
de ferro, de concreto, de aço, que nada vale. O profeta, o patriarca Abraão, pai das nações, de Abraão saiu as 12 tribos de Israel. Por isso que eu digo toda hora: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus fortificado, Deus poderoso, Deus que transforma, que cura, batiza com o Espírito Santo de Deus, e é o verdadeiro de Israel. Esse é o Deus que eu conheço, o Deus que me tirou da onde eu estava. Eu conheço esse Deus maravilhoso, eu sei quem é esse Deus. Bom dia. Eu vivi e vivo, estou dentro da convivência com esse Deus maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso de Israel. Esse é o nosso Deus. Mas esse Deus falsificado que anda por aí, que nada faz, nada sabe, nada vê. O Deus de Israel conhece o meu sentar, conhece o sentar de todo mundo aqui. O meu Deus de Israel conhece o levantar de todo mundo aqui. O Deus de Israel conhece o meu pensamento, conhece o pensamento de todo mundo aqui. O meu de Israel está dando um livramento agora a todos nós, mas nós não estamos vendo, porque Ele é o Deus real. Ele entra na nossa batalha, esse Deus entra na nossa luta, esse Deus luta por nós o dia inteiro sem parar. Irmão, a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas sim contra os principados, potestades do inferno, que luta todo dia para levar nossas almas para o cativeiro do inferno e nos tirar da presença de Deus, mas não consegue, porque o nosso Deus é fortificado, o nosso Deus é muito forte. Amados irmãos, a única coisa que Deus pede de nós é obediência. Quando você está obedecendo, o Senhor está contigo. Quando você está clamando, o Senhor está contigo. Quando você está orando, o Senhor está contigo. Esse é o Deus que eu conheço. Jeová Jireh é o Deus dos exércitos, Deus que não falha, um Deus santificado, um Deus forte e verdadeiro. Amados irmãos, o Abraão, pai da fé, vivia na terra dos caldeus, na terra de Uz, e lá o pai dele, o tio dele, construía ídolo e vendia. Nessas construções desses ídolos, o Abraão era pequeno na época e começou a construir estatueta que se diz que é santo, estatueta de criatura, de idolatria, de imagem de santo oculto, que fica sempre escondido em algum lugar, dizendo que está cuidando das pessoas, enganando todo mundo com aquelas imagens de escultura. Abraão limpava, ajudava a fabricar, polia e carregava esses ídolos na feira. Um belo dia, Abraão revoltou com aquilo, pegou uma carroça cheia de ídolos e saiu. Atenção, atenção, vendedor de ídolo, o bem ele não faz, mas o mal também ele não faz. Poder nenhum ele tem de fazer nada. Esse é o Deus de ídolo, de imagem, de escultura. Abraão gritava: atenção, 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 vendedor de ídolo, vendedor de imagem, de escultura. O bem ele não faz, mas o mal também ele não faz. Todo aquele que acredita nele se torna igual a ele, inútil igual a ele mesmo. Amados irmãos. Amados irmãos, vou deixar uma história aqui, verídica, uma passagem bíblica muito forte a respeito de ídolo, de escultura, de imagem. Existia em Israel um profeta chamado Elias. Esse profeta ficou sozinho. Os outros profetas todos se corromperam diante do costume de Acabe e da Jezabel. Mas ainda ficou em Israel um profeta verdadeiro. E ficou também em Israel o Abadias, que servia a Deus. Deus plantou Abadias dentro do palácio da idolatria. Deus plantou Abadias no meio da prostituição. Deus plantou o servo Abadias no meio das piores coisas que existia. Sabe aonde? No palácio da Jezabel e o do rei Acabe. Abadias ficou lá, infiltrado dentro desse palácio, prostrando de joelhos, servindo um Deus de Israel todos os dias.
Um belo dia ele ouviu Jezabel. Pode ser. A Jezabel tem mais diabo do que o inferno. A Jezabel, os próprios diabos tinham medo dela, de tanto diabo que tinha no corpo dela, a Jezabel. Aí a Jezabel falou assim: Reacabe, vamos matar todos os profetas que estão aqui do Deus vivo de Israel. Vamos matar todos os profetas, derrubar todos os altares. Abadia ouviu aquilo. Abadia correu, pegou 50 profetas de Deus puro, o Deus purificado de Israel, escondeu num buraco, numa caverna. Pegou mais 50, escondeu na outra caverna. E todos os dias ele levava água e levava pão para esses 50 profetas. Porque ele sentiu que eles iam destruir o reino de Deus. Mas o reino de Deus ninguém destrói. Como que você destrói um Deus fortificado que criou todas as coisas embaixo e em cima do céu? O que é que aconteceu? Ficou Elias sozinho e os 100 profetas escondidos numa caverna, e eles vivendo de idolatria. Eles derrubaram os altares de sacrifício de Deus e colocou todos os altares de Deus pagão. Resultado disso tudo, só sobrou Elias. Elias foi diante do rei Acabe e falou assim: Reacabe, você é a ruína de Israel, você está destruindo Israel. Tem 3 anos certinho que não chove em Israel. Por que não chove? Por causa da sua idolatria, os seus deuses pagões, suas imagens de escultura. Não está conveniente com Deus. Vamos fazer um desafio então. O Deus que foi o Deus dos deuses, o Rei do universo, mandará fogo do céu. Vamos embora então. Rei Acabe pegou 450 profetas de Baal, colocou no Monte Carmelo. 450 profetas contra um homem de Deus, contra um Deus fortificado, contra um Deus maravilhoso, contra um Deus que tem resistência, que tem o braço de ferro e a mão de aço e o punho que derruba tudo. Esse é o Deus que eu sirvo. O meu Deus derruba macumbaria, o meu Deus derruba feitiçaria, o meu Deus derruba muralha da frieza espiritual, o meu Deus derruba muralha de falsidade, o meu Deus derruba muralha de ira. Esse Deus é um Deus completo, é o único Deus que eu conheço. É o Jeová Jiré, Deus de Israel, Deus dos exércitos, Adonai. Oh, glória a Deus, o meu Jesus maravilhoso, que é o Deus dos deuses, o Deus vitorioso em cima dessa terra. Aí foram para o Monte Carmelo. 450 profetas do Baal, de um lado, levaram a imagem de Satanás, um bicho preto, em cima do altar e ficaram lá, lapiando o corpo, cortando com gilete, com faca, e gritando para esse Deus. Foi o dia inteiro gritando para esse Deus sem resposta. Elias olhou para eles e falou assim aqui: eu acho que o seu Deus bebeu demais. Essa estátua aí deve ter bebido demais e está de ressaca, esqueceu de vir aqui colocar fogo no altar para vocês, jogar fogo do céu, porque esse Deus de vocês aí é fraco. Aí quando venceu a tarde, Elias disse assim: Reacabe, traz a maior quantidade de água que tiver. Elias pegou, fez um altar de sacrifício com 12 pedras. As 12 pedras significam as 12 tribos de Israel, que nasceu lá atrás do patriarca Abraão. Por isso que eu digo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus fortificado, Deus maravilhoso, Deus que arranca, desfaz a hora que Ele quiser. Deus usa quem Ele quiser. Deus não usa aquele que Ele não quer, mas Ele usa o que Ele quiser. Deus não procura os qualificados, mas qualifica quem Ele quiser. Aí colocaram o altar 12 pedras de Israel, e se não bastasse, colocou lá lenha, colocou um bezerro e mandou jogar água. Joga água nisso tudo aí, joga água em cima do altar de Deus, joga água que vocês vão ver fogo cair do céu. Fogo vai cair do céu, porque é o Deus que eu sirvo, é um Deus maravilhoso, é um Deus que eu conheço, é um Deus que eu obedeço, um Deus que eu sirvo desde pequeno. Assim disse o profeta Elias. Aí vai o profeta Elias, o altar de sacrifício pronto,
12 tribos de Israel, a lenha, o sacrifício no meio, a água já tinha jogado. Ali Elias disse, ali o Elias disse, naquela hora, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, Deus dos patriarcas, o Deus que foi o Deus verdadeiro, é que joga fogo do céu. Quando ele falou Deus verdadeiro, o fogo já caiu lá embaixo, incendiou todo aquele altar, queimou aquilo tudo, o fogo jorrava no chão por cima de água, por cima das pedras, das 12 tribos de Israel. Aí eles sentiram o poder, a potência de um Deus vivo, não um Deus que é feito por mão de homem, mas um Deus que está lá no céu, no seu trono, do lado direito, intercedendo por nós. Porque esse, não, meu querido, Deus abençoa, porque esse Deus é um Deus de Israel. Senhor, nesse momento eu peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, a Nenenzinha. Peço que o Senhor abençoe o nosso lar, nossa casa, que é meu santuário. Peço que o Senhor abençoe todos os meus filhos, todos os meus netos. Peço que o Senhor abençoe a minha borracharia, onde eu tiro o meu sustento, onde eu tiro o bom dia, onde eu tiro o meu pão de cada dia, porque o Senhor todos os dias me abençoa, porque é lá meu segundo santuário, onde eu prego, falo de Deus para as pessoas, porque o Senhor é meu pastor, e nada faltará, e nada me faltará. Glória a Deus, aleluia.